Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu vou continuar abordando aqui o tema das fake news e como eu tinha dito no vídeo anterior, esse vídeo vai ser um vídeo de opinião, ou seja, são as minhas percepções em torno do assunto e eu estou utilizando como base o livro que eu recomendei no vídeo anterior e eu recomendo novamente aqui A Nova Retórica de Perelman, ou Tratado da Argumentação. Fake news são notícias falsas utilizadas propositalmente para um objetivo específico. As fake news podem ser produzidas a partir de fatos parciais, ou seja, a deturpação de algum fato que ocorreu na sociedade, ou ela pode ser criada a partir de uma fantasia. E sempre a fake news ela tem um objetivo a ser alcançado. No contexto atual, dentro do campo da política, a fake news ela visa assassinato de reputações, a prejudicar uma determinada ideologia ou a diminuir determinado tipo de opinião. E como eu disse no vídeo anterior, a questão da fake news, de quem cria fake news, é que para contextos diferentes você vai criar mensagens diferentes com objetivos comuns. Então, por exemplo, na eleição que nós tivemos em 2018, você tem um político que quer tratar assuntos de saúde, de educação, de saneamento básico, tecnologia e ciência, cultura, meio ambiente. Assuntos esses que são importantes que a sociedade saiba qual é o ponto de vista daquele político que está oferecendo o seu projeto para governar a população. E o criador da fake news elimina o seu opositor porque ele é capaz de criar mensagens diferentes para públicos diferentes. Então, um público que quer mais ligado a questões morais vai receber fake news daquele político que ele não gosta ligado a questões morais. Um público que quer saber de questões de saúde, de educação, vai receber mensagens sobre saúde e educação. Um público que gosta de pensar questões econômicas vai receber fake news com relação a questões econômicas. Um público que gostaria de saber a respeito do meio ambiente vai receber fake news de acordo com aquela ideia do meio ambiente. Com isso, o candidato não consegue contra-argumentar com tantas notícias simultâneas sendo enviadas para públicos diferentes. Vamos supor que a gente tenha 100 milhões de usuários de internet no Brasil. E aí 20 milhões recebem fake news ligada à cultura, outros 20 milhões recebem fake news ligada à economia, mais 10 milhões recebem fake news ligado a questões morais e assim até completar os 100 milhões de habitantes recebendo mensagens falsas a respeito de um político. Como é que esse político vai conseguir contra-argumentar com tanta notícia falsa? E aí vai ter aqueles dois problemas que eu já falei, que é o primeiro problema. Se ele se calar diante da mentira, a percepção que a sociedade vai ter é de que quem cala consente. E se ele contra-argumentar com relação à mentira, ele está validando a mentira. Sem contar que se ele tiver que contra-argumentar todas as mentiras, as fake news contadas sobre ele vai gastar um tempo enorme só para desconstruir uma imagem para depois poder mostrar a sua argumentação daquilo que ele pensa verdadeiramente. Ou seja, a fake news ela destrói completamente a possibilidade de contra-argumentar. E é por isso que a gente vê, diante da fake news, uma certa estagnação. Não consegue contra-argumentar porque não tem condições mesmo. Ela foi feita para isso. Bem, dado esse resumo do vídeo anterior, a gente pode pensar o seguinte: a fake news ela tem o criador, o emissor e o receptor. Algumas vezes o criador se confunde com o emissor, mas é de se presumir que o criador geralmente ele se acovarda, ele é um covarde. Ele vai terceirizar a informação para terceiros divulgarem. E é óbvio que é um covarde porque o próprio termo já diz, a notícia é falsa, ou seja, ele se esconde atrás de uma coisa que não é verdadeira. Então ele vai terceirizar. Essa terceirização, que é o emissor, pode ser blogueiros, podem ser influenciadores digitais, podem ser robôs que vão enviar mensagem para dezenas de pessoas. E por fim, o resultado final é atingir o receptor, que pode futuramente se tornar um emissor também. Ele gosta da mensagem, se afiniza com aquilo e replica. Só que acontece uma questão interessante aí. E novamente eu vou abordar aqui do ponto de vista da retórica. Para que uma mensagem seja recebida, o receptor eles têm que estar adeso à sua emissão. Ou seja, precisa ver o que Perelman chama de adesão dos espíritos. Tem que ter uma harmonia entre quem recebe e quem envia a mensagem. Tem que ter ali uma ligação. Não basta você escrever, não basta você falar. É preciso que alguém esteja disposto a ouvir. Então, antes da fake news chegar ao espírito das pessoas, à mente das pessoas, à cabeça das pessoas, existem aí outras questões que envolvem a emissão da mensagem, que não tem a ver propriamente com o argumento. Por exemplo, geralmente os bloggers que repassam informação falsa, eles tentam fazer com que a sua aparência seja muito próxima da aparência de jornais conhecidos.
Ou seja, quem está criando a fake news e quem está emitindo a fake news sabe muito bem da importância desses grandes portais. Só que cria fake news de que esses portais são irrelevantes, que falam mentira, que eles que produzem fake news. No entanto, esses mesmos emissores que criam a fake news dizendo que os grandes portais são mentirosos, eles imitam os grandes portais para ganhar relevância. E isso é uma forma de ele ganhar adesão dos espíritos, para que essas pessoas estejam aptas a receber aquilo que ele tem a dizer. O mesmo vai acontecer com canais de YouTube, por exemplo. A pessoa que vai transmitir informação, geralmente ele vai criar um clima de empatia com a sua audiência para que ele possa aos poucos ir inserindo uma mensagem que não é verdadeira. Veja, eu estou falando de pessoas mal intencionadas. Obviamente, acontece muitas vezes de pessoas que são bem intencionadas, mas desinformadas, que fazem propaganda enganosa de várias maneiras, sem saber, sem querer. Inclusive eu estou sujeito a isso. Em algum momento eu posso estar falando alguma coisa que não tem nada a ver, uma coisa completamente fantasiosa, e eu não estar percebendo isso e estar transmitindo de forma equivocada. E aí você comenta e corrige, e fala, olha, eu concordo com isso. Ok, certo isso. Mas a questão que eu estou falando é das pessoas que estão mal intencionadas com o objetivo específico de atingir alguém. Dito isso, então nós vamos ter o criador, que geralmente é um covarde, que se esconde por trás do emissor, que são blogueiros, influenciadores digitais, robôs, e por fim o receptor. Uma vez que se criou essa empatia, criou todo um ambiente para poder a mensagem ser bem recebida, então vai entrar um terceiro fator. A fake news, ela não mexe com o receptor por dizer a verdade. Ela mexe com o receptor por mexer com o desejo de que aquela mensagem seja verdadeira. Exemplo, se você gosta de uma determinada pessoa pública, não há fake news que vá aparecer na sua frente que você vai concordar. Se você gosta mais ou menos ou é indiferente com relação àquela pessoa, a fake news que chegar até você e você vai ler uma manchete e vai passar rapidamente a leitura no texto, possivelmente essa mensagem vai agradar o seu imaginário e você acata aquilo como sendo verdade. Não por ser verdade, mas pelo desejo de que aquilo seja verdade. Ou seja, quando você acata uma fake news, geralmente isso acontece porque essa fake news corrobora com a sua visão de mundo. Dito isso, então, comece a analisar as fake news que você abraçou, que você aceitou. Pense nas questões de saúde, de economia, de educação, de meio ambiente. Pense nas fake news que você aceitou como verdade. Veja se isso não corrobora. Veja se você não aceitou essas fake news única e exclusivamente por elas corroborarem com a sua visão de mundo. Pensando dessa forma, é possível perceber que pessoas que aceitam fake news das mais absurdas possíveis são praticamente inacessíveis, porque a visão que elas têm do mundo é uma visão completamente distoante com o que se vê na realidade. Então é muito difícil convencer essas pessoas do contrário. Muito difícil. É preciso uma decepção muito grande. Portanto, se corrobora com a visão de mundo, é preciso verificar em que mundo essas pessoas estão vivendo, porque as fake news que a gente vê por aí são coisas absurdas. Com isso, a gente entra numa outra questão, que é a dificuldade que se tem de dialogar com pessoas que têm uma visão de mundo completamente diferente da sua. Mas veja, as pessoas que criam a fake news, eu estou dizendo agora de um grupo que senta para pensar a proposta de divulgação em massa de fake news. Elas acabam criando uma visão de mundo completamente deturpada. E para conseguir fazer com que boa parte da população acate por muito tempo uma fake news, é preciso atacar algumas bases que são fundamentais para uma sociedade civilizada. Ataca a imprensa, então nenhuma informação que vem da imprensa é válida. Ataca a ciência, então nenhuma informação que venha da ciência é válida. Ataca a política, então nenhuma afirmação que venha da política é válida. Ataca todas as possibilidades que se tem de viver em harmonia na sociedade. E onde que se vai buscar informação, já que não se tem informação nesses meios? Vai se buscar em WhatsApp, Facebook, Twitter, através de frases rápidas e memes. E isso se perpetua por muito tempo. Então nós precisamos entender muito bem a fake news, os motivos que levam ela a existir, quem são as pessoas por trás disso aí, para conseguir combater de forma adequada. Eu não tenho solução para isso, eu estou apenas discutindo, estudando algumas informações, são opiniões minhas. Eu tenho a completa convicção de que estão utilizando fake news como ferramenta retórica para a manipulação de massas e uma parcela da sociedade que deveria estar engajada em acabar com isso está paralisada e não sabe como agir. Bem, vou ficar por aqui, até a próxima.